Vou gravar uma aula aqui para vocês sobre análise de projeto. Eu passei para vocês, coloquei lá no Classroom uma série de livros sobre análise de projeto e vou gravar essa aula para reforçar. Mas assim, já adiantando, a primeira coisa que eu preciso é que vocês leiam o texto. Né? Muita gente está chegando para mim falando assim, estou perdido, né? Não sei o que fazer, não sei por onde começar. Então, assim, uma parte, né, do entendimento vem, claro, né, da aula, né, da explicação do professor, mas uma boa parte do entendimento vem daquele momento onde o aluno vai ler o material, vai analisar esse material, né? Ou seja, ele vai digerir esse material, né? Usando um termo aí do processo, né, biológico aí da alimentação. Né? Então, ou seja, quando a gente alimenta, a gente vai saborear esse gosto, o gosto, né, do alimento, depois isso vai passar por um processo, né, do organismo, né, até para a gente absorver ali os nutrientes daquilo que a gente está comendo. Né. Numa análise, no estudo, né, fazendo aí uma analogia, é mais ou menos esse processo. Né, ou seja, a gente precisa pegar a leitura, né, pegar o material e buscar, né, uma leitura, e claro que não é uma leitura que você pega, né, de primeira, né, leitura que vai passar por um processo, né, de entendimento, muitas vezes buscar leituras paralelas, né. Então, eu sempre falo com os alunos, assim, né, que se o aluno chega e fala assim, eu estou perdido, não sei nem por onde começar, bom, então, aí o primeiro indício, né, disso aqui, o aluno ou não estava prestando atenção na aula, né, ou não leu nada sobre o assunto. Né, e está querendo que o entendimento disso, né, surja como um passe de mágica aí na cabeça. Né. Então, a primeira coisa, né, que eu preciso que vocês façam é, de fato, ler o material. Né? Então, não dá para tentar entender e tentar começar a fazer uma análise arquitetônica, uma análise de estudo de caso, né? Não precisa ser exatamente de um edifício especificamente, mas do conjunto de intervenções arquitetônicas, seja ela de espaços internos ou espaços externos. Então, não dá para começar sem ter uma base. Né? Ou seja, não dá para a gente querer passar né, como diz, né, o ditado popular, o carro na frente dos bois. Então, ou seja, não dá para a gente querer chegar no final da análise e fazer algo complexo, sendo que a gente não tem uma fundamentação. Né? Eu sempre falo para os alunos também, e eu também sou aluno. Né? Ou seja, passei pelos mesmos processos, sempre passo pelos processos de aprendizado. Né? Então, a gente vai avançando e cada vez lidando com questões mais complexas. Ou seja, mas é um processo. Bom, eu vou começar falando aqui, né, alguns métodos, né, de análise. Eu já falei isso em algumas turmas, e vou disponibilizar, né, esse vídeo para todas as turmas, que aí é a mesma questão, né.
às vezes, quem não viu, né, falando sobre isso, e quem já viu, né, também relembrar. Né? Então, muitas vezes a gente tem que voltar na fundamentação, né, na alfabetização arquitetônica, para a gente lembrar de algumas coisas. Então, isso é muito normal. Então, eu acho que eu já comentei isso com quase todas as turmas, né, falando sobre os métodos de análise. Agora, é importante, e isso não é um método, né, que foi abandonado ou que só era usado antigamente, né, que é, de fato, o desenho. Né? Então, o Peter Eisman, esses dias mesmo, publicou um vídeo, né, falando sobre a importância de se dominar uma linguagem. Outra coisa que eu também falei muito em sala, que o desenho para a gente não é só um meio de representar, né, alguma coisa que a gente quer especificamente, mas também, né, e aí isso sempre foi, né, desde quando o homem começou, né, o ser humano, né, começou a se comunicar, ele se comunicou por meio de desenhos. Então, isso, né, é intrínseco, né, à evolução humana, né, ou seja, a comunicação. E aí, claro, né, com a evolução da inteligência humana, o homem passou a se comunicar de outras formas, né, através de som, através da linguagem, através da escrita, mas o desenho, né, possivelmente foi uma das primeiras formas, né, de expressão. E aí, isso ainda é presente na nossa vida. Muitas vezes, alunos viram para mim e falam, professor, mas eu não sei desenhar. Sabe. Talvez você desaprendeu a desenhar, né, mas quando você cresce, né, começa antes mesmo de falar, né, ou seja, obviamente antes mesmo da gente aprender a escrever, a nossa forma, né, de comunicação talvez mais básica é o desenho, são rabiscos, né? A criança ela começa a se expressar pelo desenho, né? Mesmo que seja um rabisco, né, incompreensível ali para nossa cabeça, para a criança aquilo tem um sentido, né? É uma forma de expressão. Então, ou seja, isso, né, é presente na nossa evolução. E aí, pegando, né, essa frase do Simon Unwin, né, que é um dos métodos que a gente trabalha para análise, o que ele quer dizer é justamente isso. Né? Não tem como a gente deixar, né, não tem como a gente largar o desenho de lado num processo de análise arquitetônica, ou seja, num estudo de caso. O desenhar é aquele momento que a gente coloca a nossa atenção voltada para um processo. Né? Então, não é ficar olhando a foto 2 horas, ou seja lá o tempo que for, e achar que isso vai nos fazer compreender um estudo de caso. Então, a gente precisa utilizar essa ferramenta mais básica, que é o desenho, que é o traço, e começar a riscar, começar a fazer uma decomposição, né, separar essas peças da arquitetura. Então, a diferença, né, de um estudo de caso que foi analisado pelo desenho, né, para um estudo de caso que não passou por um processo de análise pelo desenho, é visível. E quando eu falo desenho, não é o aluno achar, não sei desenhar. Não é isso. Né? Desenhar
é o risco, é o traço. Tanto é que a gente, né, fala sempre do croquis. O croquis é o traço mais básico do desenho, né? O croquis, ele é uma fase até anterior ao esboço. Ou seja, ele é o risco preliminar, né? O risco mais simples do desenho. Então, é nesse sentido que a gente deve utilizar o croquis. Porque também a ideia, né, muitas vezes eu vejo o aluno utilizando o desenho, e muitas vezes é um aluno que domina a técnica do desenho, e ele acaba fazendo uma reprodução da foto. A ideia não é essa. A ideia não é reproduzir a foto. A ideia é justamente analisar. Então, aí indica também um outro problema. Né? O aluno pode dominar a técnica do desenho, mas não domina a base teórica, a fundamentação para entender aquilo que ele está desenhando. Então, ou seja, não basta só dominar a técnica de desenho. Você precisa estudar, você precisa aprofundar, você precisa entender o que aquilo pode dizer. Né? A arquitetura é comunicação também. Então, o processo, né, de análise, o processo de decomposição pelo desenho é a partir de uma linguagem também, que é o desenho, né, lidar, né, com uma outra forma de linguagem que é a arquitetura pronta, né, a arquitetura finalizada. Mas aí o processo de desenho nos ajuda a traduzir essa outra linguagem, né, compreender aquilo que a arquitetura pode nos dizer. E aí, logicamente, não estou dizendo isso só dentro daquilo que era a intenção do arquiteto. Muitas vezes o próprio arquiteto, né, ele se surpreende com aquilo que a arquitetura, né, que o projeto dele passa a dizer depois, né, de pronta. Né, o próprio Mies van der Rohe, né, acho que todo mundo, né, já ouviu falar, né, não tem como, né, por favor, né, quem não ouviu ainda falar sobre Mies van der Rohe, procura, né, seja um dos grandes mestres da arquitetura. O Mies van der Rohe mesmo falou, quando ele fez a Casa Farnsworth, ele foi lá, passou um dia, passou uma noite, e ele percebeu que a arquitetura que ele tinha, né, aquele projeto que ele tinha terminado, ele passou a se comunicar, né, dizer muito mais coisas do que ele imaginou lá no início do projeto. Ou seja, a partir do momento que ele observou a obra dele, interagindo com o espaço, né, interagindo com as mudanças do dia para a noite, para a tarde, né, que ele fala que ele chegou de manhã, né, e passou o dia todo, né, observando a obra dele. Então, ou seja, ele passou a entender que depois da obra pronta, a comunicação continua. Né? E aí, muitas vezes, são questões que nós vamos analisar e interpretar isso depois. E aí, novamente, claro que para a gente fazer uma interpretação, à medida que a gente aprofunda, né, nos estudos, aprofunda na leitura de outras teorias, a nossa interpretação e a nossa compreensão dessa obra vai se tornando mais profunda. Né? A gente vai enxergando coisas que de repente a gente não estava vendo, né, sem uma leitura mais aprofundada. Às vezes com a leitura mais básica a gente consegue observar elementos mais superficiais, né? Ou seja, a gente precisa avançar. Então, acho que vale aí, né, para todos os níveis, né, que vai assistir esse vídeo, né, o pessoal que está começando agora vai ter uma interpretação específica nesse determinado momento.
quando chegar no final do curso, né, igual muitos alunos que estão assistindo o vídeo já estão ali, ou próximo do TCC, ou já com o pé no TCC, vai interpretar a obra de outra forma. Né? O que precisa, né, na verdade, precisa interpretar a obra de outra forma. Né? Se chegou no final do curso e não está entendendo nada, ou está interpretando de forma mais rasa, precisa evoluir. Né? Precisa buscar mais informações para aprofundar nas análises. Então, ou seja, você vai passando de nível, você precisa avançar, né, nesse seu processo. Então, se isso não está acontecendo, está faltando leitura, está faltando estudo, né, para aprofundar, para chegar mais fundo nessas análises. Bom, algumas das teorias, né, dos métodos sobre análise, partem, né, claro, de vários autores, né. Eu vou exemplificar dois aqui, né, de forma mais detalhada, e vou mencionar, né, um terceiro autor, porque aí ele já cria, já tem uma quantidade muito ampla de padrões, né, não só de análise, né, mas padrões utilizados para projeto, mas logicamente o projeto ele parte de uma compreensão prévia de elementos que são utilizados no projeto. Então, ou seja, todos eles, né, são formas de interpretar, né, só que são informações que estão todas conectadas, né? Você não utiliza uma e despreza a outra, né? Então, você até pode, de repente, partir para uma análise utilizando a base de um determinado autor, né? Mas se a gente for comparar o que cada autor fala, né? Então, basicamente eles são, ou eles estão falando a mesma coisa de uma forma diferente, ou são informações complementares. Né? Então, interessante aí, a gente, olha, eu utilizei uma informação, utilizei outra, às vezes, para analisar a mesma coisa, mas em pontos de vista diferentes. Então, seja num estudo de caso para uma base de projeto ali lá no primeiro período, ou seja, no meio do curso, ou seja, no TCC, assim como eu já até mencionei com o pessoal do TCC em aula, a gente precisa saber o que está analisando, né? Que método que eu vou adotar, que informação preliminar eu vou colocar ali e falar assim, bom, eu vou analisar, eu vou partir minha análise desse ponto específico para entender aquilo que eu estou querendo dizer, ou a informação que eu busquei, né? A gente busca um dado primário, eu preciso fazer uma análise, uma compreensão desse dado primário para entender como, né, esse estudo vai rebater, vai, né, conduzir ao desenvolvimento do meu projeto. Então, por exemplo, né, para quem está fazendo TCC, qual a importância do estudo de caso? A importância do estudo de caso é buscar informações, analisar essas informações para eu direcionar para a fase, né, de partido arquitetônico, de conceito arquitetônico. Então, ou seja, é o elemento, né, central de passagem ali para o projeto, ou seja, essas informações vão me ajudar a compreender aquilo que, de repente, eu estou querendo fazer, ou, né, buscar informações que vão elucidar
né, questões que eu preciso tratar ali no desenvolvimento do meu tema, justamente para ele, né, ser aplicado no meu projeto. Então, isso, né, é um método, né, que o pessoal do primeiro período até o último período, né, e até na vida profissional, vocês vão fazer. Então, ou seja, né, você vai estar lá na vida profissional, pegou um determinado projeto, né, precisa, de repente, iniciar ali as ideias, né, por onde eu começo, a partir do que eu começo. E muitas vezes a gente vê projetos de profissionais mesmo que é só um Ctrl-C, Ctrl-V ali e não é o resultado que às vezes era para acontecer. Você tem cada situação, você tem um contexto diferente. Bom, então, vindo aqui, né, na listagem, né, por exemplo, primeiro aqui do Simon Unge, né, o que ele fala? Mas tem um livro lá, 20 edifícios que todo arquiteto deve conhecer, um livro bem conhecido, tem aí na biblioteca da faculdade. Então, é uma leitura essencial, né, e uma leitura fundamental aí, né, para o desenvolvimento, para o entendimento, né, da linguagem arquitetônica. Então, é interessante, né, notar nesse livro que muitas interpretações são feitas a partir do acúmulo, né, de conhecimento que o professor Simon Unge tem. Então, inclusive tem até algumas partes, né, que ele arrisca algumas hipóteses, né? Então, e claro, né, ele justifica por que ele levantou aquela determinada hipótese em relação a uma obra. Então, e todo livro, né, interessante dizer, todo livro são desenhos dele, né? O processo que ele ensina é o processo que ele está colocando ali no livro. Então, a interpretação dele parte justamente desse processo de composição. O próprio Niemeyer, né, ele falava que um dos métodos que ele utilizava para projetar era pegar duas folhas, né, numa ele desenhava, né, as ideias ali que ele estava tendo, na outra ele escrevia sobre aquelas ideias. E aí ele fazia uma comparação, né, entre uma coisa e outra. A partir dessa comparação, se ele observasse que uma coisa não casava com a outra, ele reiniciava o processo, né, não descartando aquelas ideias que deram certo, né? Mas, ou seja, demanda um processo. Não é simplesmente, joguei ali, o primeiro resultado que eu tive é o certo. Né? Então, eu vejo, né, e isso, né, deixa um pouco frustrado e desanimado, né, com o desenvolvimento da arquitetura básica, né? Não estou dizendo nem de arquitetura, grandes obras arquitetônicas e tal, feitas por grandes nomes da arquitetura, mas os locais, né, o espaço que mais precisa do arquiteto é da arquitetura básica mesmo, né? Aquilo que o Robert Venturi chamava de arquitetura banal, né? Ou seja, a arquitetura do dia a dia. Muitas vezes ali, de repente, é onde precisa, né, de um arquiteto com um olhar mais apurado, né, de um arquiteto com um olhar não só técnico, mas técnico também no sentido de que a análise arquitetônica também é feita a partir de parâmetros técnicos. E muitas vezes a gente vê uma arquitetura simplória, né? Simplória no sentido de ser pobre mesmo, né? Em referencial,
sendo que o valor de obra ali, o valor de uma construção, poderia ser empregado, né, com o mesmo, sem nenhum acréscimo, né, em um projeto muito mais elaborado. Então, nesse sentido que eu quero dizer, assim, não é porque eu estou fazendo uma arquitetura barata que eu não posso empregar nessa arquitetura um desenvolvimento intelectual. Então, é bem nesse sentido, né? A gente vai sempre utilizar a análise arquitetônica. Então, por exemplo, o Simon Unwin utiliza, né, os termos identificação do lugar, ele analisa, né, a inserção da arquitetura ali num determinado espaço. Então, às vezes a gente vai pegar lá no livro, né, 20 edifícios que todo arquiteto deve conhecer, faz aquela análisezinha básica mesmo, né, de entender aonde é o nascente, onde é o poente, né, mas aí vem aquela questão que eu já mencionei várias vezes em sala de aula. Não é dizer que o sol nasce no leste, se põe no oeste, coloca aquele desenho com a setinha, né, indicando o solzinho. Isso não é uma análise. Não é analisar. Analisar quais as relações do espaço com essas mudanças, né? Seja no período da manhã, da tarde ou da noite. Então, o que isso influencia na arquitetura? Né? Então, a identificação do lugar não está só relacionada a esses aspectos, né? Ou seja, o trajeto, né? Uma estrada, um conjunto de árvores, um conjunto de prédios, uma vizinhança. Então, ou seja, tem inúmeras questões que podem ser colocadas aí. Os elementos básicos, né? Ou seja, os componentes primários ali da arquitetura, né? Uma parede, um piso, né? Cobertura, as aberturas. Então, isso, como eu falei, né? Pode utilizar isso numa edificação muito simples, né? Às vezes com um custo baixo e fazer algo fantástico, né? Só articulando elementos básicos, né? Tentando colocar e articular isso né, com os demais elementos ali, né? A forma que você coloca suas ideias. Então, ou seja, com as mesmas peças, você pode fazer algo fantástico, né, e com o mesmo preço. Outra questão, elementos modificadores. Então, aí, novamente, conectando ali, por exemplo, identificação do lugar com elementos modificadores. Né? Então, ou seja, os elementos externos, a luz, a temperatura, textura, né, ventilação. Também outra questão que eu vejo aí, né, o pessoal coloca lá, né, o ventinho, né, o desenho do ventinho vindo para um lado, desenho do ventinho vindo para outro, coloca carta solar, coloca não sei o quê, mas não faz uma análise disso. Como que esse, por exemplo, com a carta solar, vai direcionar o seu projeto para chegar num determinado resultado? Né? Então, ou seja, não é colocar só a carta solar lá, não é só colocar o ventinho vindo de um lado, o ventinho vindo do outro. Você não está analisando, isso não é análise. Você precisa interpretar de que forma que isso vai aparecer na sua arquitetura. Ele utiliza aí também, né, um outro termo, porque, né, ele faz essas análises lá no 20 edifícios, né, de templos e chalés, né. Então, ou seja, templos aí você tem, né, se você de uma denominação específica, mas tem templos, né, de diversas dimensões, e você tem, né, às vezes, templos que são pequenos, né, uma arquitetura pequena, mas que, né,
não só simbolicamente, mas arquitetonicamente fantástico, né? Que você olha assim, você fala, caramba, como o cara fez isso tudo, né, com pouco material. E às vezes você tem arquiteturas que são, né, imponentes, né? Tá lá, joga luz para tudo quanto é lado, não sei o quê, e não diz nada. Né? A arquitetura vazia de significado. Então, por exemplo, o templo, né? Mesmo para quem não é religioso, para quem é religioso, o templo ele precisa despertar uma emoção diferente. Né? Não só no templo, né, o Simon Wong ele traz, né, o exemplo do templo, porque é uma tipologia que já carrega um significado aí de vários séculos, né? Então, ou seja, ela tem uma presença especial dentro da história da arquitetura. Né? Então, negável, né, que a ideia de templo, né, fascina, né, os arquitetos aí há vários séculos. O próprio Niemeyer, né, não era uma pessoa religiosa e não precisa ser, né, religioso para fazer templos fantásticos, né? Quem já teve a oportunidade de entrar na Catedral de Brasília, caramba, né? Você entrar ali e dizer que, né, você não ficou, sabe, impressionado com aquilo que você está vendo, né? Tá te faltando um sentimento aí, né? Então, eu acho que, né, talvez um desejo de todo. Não vou dizer, não vou generalizar de todos os arquitetos, mas eu acho que da maioria dos arquitetos de chegar e fazer um projeto, né, de um templo, né, de explorar, né, todos esses elementos de significados, né. Então, bom, nesse aspecto aí, a gente tem muito o que explorar. Bom, outro elemento, né, geometria ideal, né. Então, como a gente pode utilizar elementos básicos da geometria, né, seja ela de figuras planas, né, ou de sólidos geométricos, e para conseguir chegar em determinados resultados, né, ou decomposições, né, desses elementos geométricos básicos. Né. A gente tem várias correntes dentro da arquitetura, que partem da geometria básica, né, e o resultado final é outra coisa, né, ou seja, a geometria básica passou, né, por um processo de transformação, né, construção ou desconstrução, né, ou mesmo arquiteturas que são uma geometria quase pura, né? E são, sabe, obras, né, fantásticas, composições fantásticas, né, no sentido de, sabe, de muita riqueza, né, de ideias. Depois eu vou exemplificar, né, até novamente citando o Mies van der Rohe, né, a frase mais conhecida dele, né, o menos é mais, né, o que ele quer dizer com isso? O menos nem sempre quer dizer uma pobreza de linguagem, né, ou de não ter o que dizer, né, mas é dizer muito, né, sem, por exemplo, utilizar palavras. Né? Você, né, com traços básicos ali, de repente você diz muita coisa. Espaço e estrutura, né? Então, por exemplo, o modo, né, com que a arquitetura
está se organizando, né, e se sustenta ali num determinado espaço. Né, e muitas vezes ele coloca, assim, dizendo que nem sempre é a estrutura conduzindo, né, a transformação no espaço, mas muitas vezes o espaço conduzindo, né, e condicionando a própria estrutura. Então, por exemplo, quando a gente fala no partido arquitetônico, como que o terreno pode influenciar, né, na composição da obra. Então, como declividades diferentes podem conduzir a diferentes obras, né, diferentes ideias estruturais. Então, é nesse processo que a gente precisa, né, por exemplo, começar ali num estudo de caso e fazer a análise sobre esse processo, para entender como que determinadas obras, né, utilizaram ali o terreno, né, ou transformaram o terreno a fim de chegar num resultado que não seja só interessante do ponto de vista formal, mas interessante do ponto de vista da utilização. A gente não vai pensar só no resultado da forma, né? Mas a gente precisa lembrar que pessoas vão utilizar aquele determinado local. Né? Então, a série de arquiteturas aí, seja ela de edificações ou de espaços livres, e é belíssimo do ponto de vista formal, né? Do ponto de vista de composição, mas do ponto de vista da utilização, que né, no entendimento, não só no meu entendimento, no entendimento de vários outros arquitetos, de vários outros urbanistas, que é entender que o espaço ele vai ser utilizado por pessoas. Não adianta você fazer o espaço, né, compor um espaço que vai ficar só bonito ali na foto. Aí pronto, ó, não, beleza, né? Minha obra está pronta aqui, minha arquitetura tá pronta, mas né, não me interessa se alguém vai utilizar isso aqui. Né? Então, ou seja, a gente tem que, né, entender que quando você está fazendo uma determinada obra arquitetônica, ela vai ser utilizada por pessoas, ela precisa ser utilizada por pessoas, senão aquele espaço morre, né? Fica um espaço morto, um espaço que vai trazer problemas para a cidade. Outro método interessante, né, também, e que não é um método que, que é contrário, né, ou que contradiz o método Simon Wong, mas são complementares. Eles podem ser, né, aliados aí num estudo, né, no estudo de caso. Então, Simon Wong, por exemplo, ele traz o termo, né, Genius Loci. O Genius Loci, ele visa captar o espírito do lugar, né? Ou seja, a essência daquele lugar, algo que está, às vezes, além, né, num plano, né, que transcende a arquitetura. Ou seja, ele traz também, por exemplo, elementos que são relacionados à memória, elementos que são relacionados também até ao significado do lugar, né, seja ele com a cidade ou para, né, o mundo todo, né. Depende, tem lugar que tem significado só de repente para um bairro, né, moradores daquele bairro, tem locais que têm significado para a cidade inteira, tem locais que têm significados para o mundo inteiro. Né? Então, depende muito da escala, mas o que eu quero dizer é que o espírito do lugar, né, transcende
os elementos, né, sólidos ali, né? Ele transcende a parede, né, como só um elemento básico, ele transcende a porta, ele transcende o próprio edifício. Então, ou seja, ele traz, né, elementos que são de características singulares ali do local. Né? Por exemplo, um outro autor que complementa muito essa ideia é o Kevin Lynch. Né? Então, a partir, por exemplo, até do entendimento, né, e do método que o Geoffrey Baker coloca, pode trazer para análise o Kevin Lynch, pode trazer o Gordon Cullen, pode trazer diversos, pode buscar referências em pensadores de outras áreas, né, da filosofia, da sociologia, da antropologia, da linguística, né, e por aí vai. Ou seja, a arquitetura, né, ela não se encerra, né, num pensamento fechado. Né? Ela não pode ser limitada nesse sentido. Outro ponto, né, de análise, a iconologia. Então, ou seja, o que aquela arquitetura pode simbolizar, né, qual sentimento, de repente, está relacionado àquele elemento, né? Então, isso vai variar demais. Né? Isso muitas vezes tá relacionado com o momento histórico, né? Com o momento cultural que uma determinada sociedade está passando. Né? Por exemplo, se você pegar ali, ó, o edifício, né, de Brasília, né, o Congresso, e mostrar ele num determinado período da história, as pessoas vão ter, né, uma visão sobre aquilo, né? Quando, né, os Costa, né, pensou Brasília, né, e o Niemeyer pensou a maioria dos prédios ali de Brasília, a ideia deles era uma, né? Depois da pós-ocupação de Brasília, após a ocupação desses edifícios, tiveram vários momentos de mudanças, né, sociais e políticas, né, na história do país, e muitas vezes as pessoas remeteram diferentes opiniões sobre aquele ícone. Então, você pode, né, de repente, colocar lá, né, faz o desenho mais básico, né, sobre o prédio lá do Congresso Nacional, lá em Brasília. Num momento na história, as pessoas vão falar, nossa, né, isso, né, lembra o progresso, lembra a melhora social, lembra melhoras econômicas, né, traz de repente, uma desperta, né, uma imagem de satisfação pelo país, e em outros momentos você vai mostrar aquilo ali e a pessoa, sabe, vai virar e falar assim, me lembra roubalheira, me lembra corrupção, me lembra bandido, me lembra político que não pensa na sociedade, e por aí vai. Né? Então, ou seja, a força de um ícone, né? A força que um determinado elemento, determinado objeto, né, remete ao sentimento. Então, isso é a ideia, né, de iconologia. A identidade, né, que é um outro elemento que ele trabalha também, está muito relacionado ali também com a iconologia, né, são elementos que não se desprendem. Né? Então, a identidade também está relacionada, muitas vezes, com o momento, né, que ela aconteceu, né, o contexto histórico daquele momento que ela aconteceu, mas também o momento, né, que aquela determinada obra também foi ultrapassando os anos, né, foi ultrapassando o tempo.
Então, a identidade, né, daquele edifício também está conectada, né, ao momento histórico, ao contexto cultural, ao contexto social. Né? O ícone, igual eu falei, é um símbolo, né, específico ali da arquitetura que remete a um determinado sentimento, mas, claro, né, ligado a determinados aspectos aí. Né? Mas é um elemento que ele está resumido a um ícone específico, né? A força que esse ícone tem, de repente, despertar, né, um sentimento específico, e a identidade, ela está diretamente ligada, né, a esse processo de análise ou de compreensão também do ícone. Significado do uso, né, aí trata da finalidade do edifício, né, e a sua função, né, determinada para um determinado uso, né, então, ou seja, o desígnio, né, para aquela determinada obra foi pensada. Então, por exemplo, você pode fazer uma análise a partir do significado de uso, né, ou seja, o programa relacionado àquela obra, né, para que ela foi pensada inicialmente, né, se o uso dessa obra foi convertido aí ao longo dos anos, né, se essa obra foi pensada para ser uma coisa e depois, com o passar dos anos, ela, né, abrigou outros usos, né, e por aí vai. A plástica, né, aí no caso a expressão da forma, né, então, como eu me expresso a partir da composição formal desse local, né? O que essa plástica quer dizer, o que essa arquitetura quer dizer, o que essa arquitetura quer comunicar, né? O que esse espaço quer comunicar, os espaços internos, os espaços externos. Então, a força de expressão da, da, da forma, né, se resume aí no que a gente chama da plástica. A geometria, então, ou seja, a identificação geométrica da configuração aí daquela determinada edificação, bem parecido lá com o que o Simon Unni falava aqui, né, sobre geometria ideal. Então, né, vocês verem aí que os métodos, né, os pontos de análise, eles se complementam. Eles muitas vezes eles dizem a mesma coisa, muitas vezes eles complementam outra, outra informação, né? Estrutura também, parecida ali com outro, né, com outro elemento que ele trata ali, que é o espaço e estrutura, né? Aqui a gente tem só o elemento estrutura, né? Então, remete aos aspectos construtivos, né, que configuram essa forma. Então, ou seja, a estrutura, a geometria, né, está sintetizada ali na plástica. Então, a plástica pode ser uma síntese, né, desses elementos, né, da geometria, da estrutura, do espaço e estrutura. Então, pode trazer essas informações para analisar um determinado estudo de caso. Outra possibilidade de análise que eu acho muito interessante, muitas vezes parto até dessas análises, de alguns pontos, né, dessa análise, que é a obra, né, Uma Linguagem de Padrões, do Christoph Alexander. O dele é mais complicado aqui resumir, porque são 253 padrões que ele reuniu. Então, ele pegou, né, identificou esses 253 padrões na história da arquitetura. Então,
e a partir desses padrões, né, e aí o que ele buscou na hora de separar esses padrões foi responder a seguinte questão, né, quais elementos tornam ou fazem, né, uma boa arquitetura. E não só quais elementos, porque aí ele identifica esses 253 padrões, mas ele também propõe combinações desses padrões. Né? Então, assim, só para esclarecer, ele não dá uma receita de bolo sobre como fazer uma boa arquitetura. Ele identifica padrões que geram, né, que promoveram boas arquiteturas, e isso não, né, ele não trabalha em arquiteturas famosas, não. Né? Muitas vezes ele exemplifica lá espaços da casa, né? De casa comum. Né? Tem no livro, tem até o exemplo de um né, das pessoas que trabalharam ali no projeto de pesquisa dele lá na Universidade de Berkeley, lá na Califórnia, né, quando ele desenvolveu esse livro na década de 1970. Então, ele exemplifica lá uma varanda comum, né, coisa simples, a casa de um dos pesquisadores. Então, e ele traz, né, esses elementos, essas boas ideias de como chegar, né, num resultado agradável da arquitetura. E aí o mais interessante, né, agradável para que as pessoas utilizem aquele espaço. Né. O Christoph Alexander, ele é um arquiteto que, antes de tudo, ele pensa em como as pessoas vão se sentir naquele determinado local. Então, eu até coloquei aqui embaixo, né, tem um artigo interessante sobre a linguagem de padrões, que está lá no site Vitruvius. Então, jogou lá no Google lá, a linguagem de padrões Christoph Alexander Vitruvius, provavelmente vai ser o primeiro resultado ali, né, que vai aparecer. Outra coisa, eu disponibilizei lá no Classroom o capítulo 1 do livro, né, que tem descrito lá os 253 padrões. Claro que, né, como vocês podem ver na foto, né, o livro é bem grosso, né? Então, assim, ele descreve esses 253 padrões no livro. Então, só que tem vários artigos falando, né, sobre os padrões, sobre como eles são utilizados. Então, é interessante, né, como eu falei lá no início dessa aula, ler os textos. Né? Fundamental a leitura desses textos. Se não ler o texto, assistir essa aula aqui que eu estou falando, não vai entrar. Você vai chegar depois para mim e falar, professor, não estou entendendo nada, estou perdido. Então, bom, né, tá perdido porque faltou a leitura do material, né, faltou buscar outras pesquisas. Então, aí, né, eu falei, cada um, né, tem uma participação aí na construção, né, do conhecimento. Então, é fundamental que vocês leiam, né, o material que tá lá. Então, vai desdobrando, né, essas informações. Então, aqui, né, eu vou mostrar, né, algumas análises rápidas que eu fiz, né, sobre alguns projetos, né, nem todos os projetos icônicos, né, peguei projetos básicos aqui, projetos às vezes simples, né, como esse aqui, por exemplo, né, do Herzog de Meuron, que é um estúdio fotográfico. Né, vocês podem ver aí pela imagem, né, não é muito grande, é um espaço, né, deve ter aí seus 100 e poucos metros quadrados, né, não é algo monumental,
mas de extrema riqueza, né, de composição, e aí, como vocês podem ver, na arquitetura básica, uma arquitetura comum, né, mas feita com uma proposta, né, de ideias, né, de composição, que torna, né, essa arquitetura extremamente rica, né, do ponto de vista da linguagem arquitetônica. Então, aqui alguns elementos, né, que foram colocados, e aí, né, a gente já subentende, né, que por ser um estúdio fotográfico, né, para quem já leu alguma coisa sobre fotografia, ou para quem já né, fotografa, o ponto principal na fotografia é a luz, né, e como você trabalha a iluminação. Então, logicamente, você tem, né, essas aberturas, né, que podem ser controladas, ou podem, né, ou possibilitam formas diferentes de trabalhar com a luz. E aí, quando eu comecei a fazer as análises, busquei essas informações, né? Então, aqui, né, a relação do material, né, com o próprio entorno, né, da edificação, ou seja, ele busca uma textura, né, um contraste entre textura, entre ritmo, a conexão entre o partido, né, e a tectônica, ou né, o que a gente pode chamar também da plástica, né, aqui compreendendo o processo de geometrização, né, do objeto. Então, a gente vai decompondo, né, esse espaço, né, entendendo, né, o que ele põe, o que ele tira a partir da geometria, né, da geometria básica. Ou seja, os sólidos geométricos ali, de que forma que eles estão sendo, né, utilizados, né, e manipulados para chegar num resultado, né, mas, ou seja, isso é um trabalho de composição, né, como eu às vezes brinco, né, em sala de aula, você de repente pegar um Pink Floyd, Dark Side of the Moon, né, e comparar com, sei lá, um Tchê Tchê, né, são, né, dois níveis de obras aí que, né, tem uma distância, né, gritante, né, ou seja, aquilo que foi, né, gasto de processo intelectual para compor, né, um Dark Side of the Moon, e lembrando aí, né, que para quem não conhece muito de Pink Floyd, que, né, os integrantes do Pink Floyd são arquitetos, né, o Pink Floyd nasceu dentro da faculdade de arquitetura, né, e aí você comparar, por exemplo, um Dark Side of the Moon e pegar um Tchê Tchê, né, então, ou seja, né, você pode fazer uma analogia disso com a arquitetura. Outro elemento, né, que eu analisei aí nesse estudo fotográfico, por exemplo, aquilo, né, que foi chamado de elementos modificadores, né? Então, como a compreensão, né, da luz externa foi utilizada para definir, né, a colocação daqueles elementos que estão ali em cima da edificação. Então, assim, a entrada de luz em determinados períodos do dia, né? Então, ou seja, o Sol vai se movimentar, mesmo que ele coloque a luz, né, as aberturas voltadas para um determinado lado, você vai ter entrada de luz, você tem a claridade externa entrando, e você vai ter a claridade entrando de diversas formas, em diversas intensidades. Então, ou seja, você utiliza a arquitetura para manipular esses elementos modificadores ao
né, a favor da composição arquitetônica. É uma coisa que, por exemplo, o Mies van der Rohe faz de forma magistral na Farnsworth. Aqui também, né, dos mesmos arquitetos, né, o Herzog de Meuron, e aí é interessante que eles vão atrás de elementos estruturais que muitas vezes são, né, utilizados aí para contenção, né, igual quem já ouviu falar do muro de gabião, né, que é muito usado aí em contenção de aterro. Os caras utilizam isso, né, como plástica, né, uma expressão plástica, ou seja, pega ali um determinado elemento estrutural e traz, né, para a plástica do edifício. Então, aqui, né, eu analiso a partir, né, de um módulo, né, onde essa caixa de pedras, né, que é o muro de gabião, ele se relaciona, né, com a repetição da geometria, né, do bloco, né, prismático, e ao mesmo tempo, né, trabalhando textura, né, e se relacionando aí com o externo também, com os elementos modificadores, e ele trabalha, né, esse contraste justamente a partir da contradição mesmo, né? Ao mesmo tempo que o bloco, né, o gabião ali fechado, né, como módulo, ele remete à rigidez geométrica. As pedras colocadas ali, elas fazem uma dualidade, né, com a regularidade e com a irregularidade. Então, ou seja, é um diálogo, né, do contraditório, né, da rigidez da geometria e da forma que é imprevisível, que é incontrolável, como é a forma da pedra. Então, ele busca fazer esse diálogo, né, entre o diferente, aí, né, entre os opostos, né, talvez seria o termo melhor, né, um diálogo entre os opostos. E, ao mesmo tempo, essa irregularidade da pedra, ela não se encaixa, né? Ou seja, ele não usa a pedra trabalhada aí, né, para se encaixar. Ele deixa o encaixe a critério do imprevisível. Ou seja, à medida que você joga aquelas pedras ali dentro, né, do prisma, né, da gaiola prismática, você está lidando também com o imprevisível, como que essas pedras vão se ajustar. E aí, a partir desse imprevisível também, ele relaciona isso com a entrada de luz, né? Ou seja, essas frestas que se formam ali entre as pedras vão proporcionar entradas de luz totalmente diferentes, né, nesse local. Né? Aqui também, né, e aí, claro, né, quando a gente fala também na importância de entender o histórico desse arquiteto, o que muitas vezes ele pensa como projeto, qual que é a linguagem que esse arquiteto utiliza. Então, o Herzog de Meuron, né, que na verdade são dois arquitetos, né, uma dupla, eles buscam a mímese, né? Então, ou seja, eles procuram mimetizar o ambiente, né? Eles buscam se incorporar ao ambiente, eles não
buscam exatamente uma arquitetura que seja agressiva em relação à comunicação daquele determinado espaço. Eles esperam, né, e aí o histórico, né, das obras do Herzog de Meuron dizem isso, né, a própria obra, né, que é vasta, né, essa dupla de arquitetos tem muita coisa construída. Então, assim, eles têm um repertório, né, arquitetônico muito vasto. Né? Então, quando a gente vai analisar essa trajetória, né, arquitetônica deles, mesmo com arquiteturas, né, de grande porte, né, de pequeno porte, eles sempre consideram ali aquilo que o Geoffrey Baker diz de genius loci, né, o espírito do lugar. Né, o que aquele lugar proporciona, né, como elementos que transcendem ali a simples relação formal, né? Então, aí está um exemplo, né, de como a análise do lugar, né, mesmo antes dessa arquitetura existir, a análise do lugar, né, ou do espírito do lugar, né, o genius loci, ele serve como um elemento condicionante do projeto. Né? Então aí, né, muitas vezes, né, o aluno pergunta, né, sobre a questão do conceito, né? Então, ou seja, essa análise, né, do genius loci, né, dos elementos ali que estão além, né, não só que elas estão no nível do visível, né, mas em algo que transcenda, né, o visível, que transcenda, né, o tato, né, pode servir como, né, um princípio aí de projeto. Né, e por aí vai. Né. Então tem uma série, né, de questões aí, né, que uma outra obra deles, né, da mesma forma, né, isso aqui já era um prédio existente, né, era uma usina termoelétrica, né, lá em Londres, né, em frente ao Tamisa, e depois que essas usinas foram abandonadas, né, são várias, né, usinas dessa aí que existem na cidade, ela se transformou numa das principais galerias de arte do mundo, né, que é a Tate Modern. E aí o projeto, né, eles fazem esse prisma, né, de aço e vidro sobre, né, a usina, né, fazem várias intervenções lá dentro também, e de trás, né, na parte posterior aqui, na época, né, eu peguei, que eu fiz essa análise, ainda não tinha o anexo aqui atrás, né, do edifício, mas esse anexo é interessante também de vocês darem uma olhada depois, né, de como ele capta ali os diversos elementos, né, que estão reunidos, né, não só nessa edificação antiga, né, dessa usina, mas a própria linguagem contemporânea, né, de Londres, né. Então eles tentam sintetizar, né, vários momentos aí da história desse lugar. Aqui também a mesma coisa, né, a relação externo, interno, né, a captação da luz, né,
Esse caso aí é interessante, né, mencionar, porque essa caixa de vidro, que ao mesmo tempo que ela deixa a luz penetrar no edifício, à noite ela é toda iluminada, né? Então, ou seja, ela joga a luz para o exterior também, né? Ela vira uma caixa iluminada. Então, ela né, trabalha também com essa, com essa dualidade, né? De permitir que a luz entre no edifício, mas também em determinados momentos ela joga, né, a luz para fora do edifício. Então, né, são aí diversas possibilidades, né, de uma outra obra também, né, que é o Edifício Prada dele. Então, você tem, né, inúmeras possibilidades de análise, né. Essa aqui também é uma obra que eu acho interessante, né, de ser analisada, né, o Calatrava, ele tem um domínio assim, fenomenal da plástica a partir da composição estrutural, né? Então, ou seja, ele é, poucos, poucos casos, assim, acho que talvez acho que na maioria dos casos, que é um arquiteto que tem uma, uma identidade arquitetônica muito singular, né? Singular no sentido, assim, quando muitas vezes você vê uma obra do né, nessa linguagem, você fala, opa, eu acho que isso aí é Calatrava, e a hora que você vai conferir, provavelmente vai ser do Calatrava, né, porque ele, né, como eu disse, ele é muito singular na linguagem dele, né, ou seja, ele não, não cobre a estrutura. A estrutura dele é aparente, ao mesmo tempo a estrutura é a própria plástica, né, da arquitetura, e ela se expõe ali como se fosse, né, uma estrutura óssea mesmo, né. Então, muitas vezes ele traz esses elementos da própria, né, da própria biologia aí, seja ela, né, de um animal ou do próprio corpo humano. Então, ele sempre está remetendo a, a formas vivas, né? Não só da fauna, mas da flora também. Então, essa, essa singularidade, né, do Calatrava é muito identificável, né? Assim como a própria linguagem do Niemeyer, do Frank Gehry. Então, vocês são, claro, né, tetos que chegaram aí num nível, né, de reconhecimento, aonde a linguagem desse arquiteto é facilmente identificada, né? Você bate o olho e você fala, opa, isso é Niemeyer, ou pelo menos parece com o Niemeyer. Ou isso é Calatrava, ou se parece com Calatrava, né? Se tem alguém aí. A gente sempre tem aí, né, quando esses arquitetos ganham esse nível de projeção, né? A gente sempre tem aí as pessoas que fazem referência, né, a eles, ou até mesmo imitam mesmo, né, deliberadamente, né. Então, é uma linguagem que é muito forte, né, do ponto de vista simbólico e icônico. Aqui também, né, alguns croquis de análise, né, aí eu faço, né, uma análise a partir da possibilidade, né, tecnológica que né, permitiu também a arquitetura avançar nesse sentido. E aí, logicamente, o Calatrava, ele... E aí, né, vou até juntar os dois
elementos, né? Ele tira partido desse avanço tecnológico, né? Então, frisando bem aqui, ele tira partido do avanço tecnológico para trabalhar o conceito, né? Então, ou seja, primeira coisa, né, a gente tem que lembrar, é um museu, né, que ele chamou ali de cidade das artes e da ciência. Então, ou seja, a raça humana, ela evoluiu a partir desses dois elementos, ela, né, evoluiu a partir das artes, a partir da ciência, né, ou seja, o conhecimento humano trouxe a humanidade até aqui, né? Então, ou seja, o conceito dele é a evolução, né, do conhecimento humano. Só que aí o que acontece? Né? Para essa obra dele existir, né, ele tem que trazer, né, todos os elementos tecnológicos, né, disponíveis e muitas vezes coisas que não estão disponíveis, que foram desenvolvidas ali durante o projeto. Então, ele tira partido dos avanços tecnológicos, da tecnologia disponível para trazer o conceito, trazer a visibilidade desse conceito que ele buscava. Então, depois eu vou, né, a gente vai trabalhar uma aula específica sobre conceito e partido, para a gente, né, desdobrar isso aí de uma forma mais passo a passo, né, ou né, trabalhar um referencial teórico, mas isso que eu falo, assim, igual, por exemplo, né, vamos pegar aí no TCC, né, quando eu falo que lá no início, né, do TCC, né, no primeiro capítulo, a gente vai falar dos conceitos. Então, qual que seria aí o conceito fundamental, né? Primeiro, né, a presença, né, ou melhor dizendo, a importância das artes e das ciências na evolução do ser humano. Ou seja, eu vou tratar de como, né, dentro do contexto histórico, né, esse conceito de evolução aconteceu na história humana. Você vai desenvolver esses conceitos. Outro, né, como as artes e as ciências levaram ao desenvolvimento tecnológico. Bom, peguei, desdobrei, analisei esses conceitos, fiz o meu referencial bibliográfico falando sobre isso. Bom, e vou levar esses conceitos lá para o final do trabalho, do TCC, lá onde eu vou desenvolver conceito e partido. Então, ou seja, aí eu começo a fazer, né, uma conexão entre as coisas. Bom, eu preciso, qual a tecnologia disponível que eu tenho? Eu tenho essa. Como que eu posso aliar essa tecnologia disponível? Como que eu posso partir dessa tecnologia disponível para exaltar, né, ou seja, deixar explícito o meu conceito, né, como que o partido arquitetônico ele vai servir de um elemento que eleva o meu conceito, né, ele transcende ali o conceito, né, da simples forma básica, né, que, né, a minha arquitetura se torna icônica, né, se torna simbólica, né, em diversos sentidos. É claro que aí, né, logicamente, eu preciso ressaltar aqui essa obra do Calatrava, né, ela explora, né, o máximo
de recursos disponíveis para se chegar num resultado, não só de recursos, de ideias, né? O Calatrava podia ter a ideia mais fantástica do mundo se não tivesse, né, recursos financeiros disponíveis para executar essa obra, né, ia ficar no papel. Né? Lógico que a gente tem que entender também a disponibilidade de recursos, né, e a possibilidade que a gente tem de propor uma determinada obra. Claro que isso, né, novamente, ele não pode ser um limitador, né, mas ele precisa ser um condicionante das ideias. É igual eu falei, você pode pegar o mesmo dinheiro que você, né, faz uma casinha de habitação social dessas que a gente está acostumado a ver, né, e com o mesmo dinheiro você pode fazer algo fantástico, né, só modificando, né, a disposição dos elementos básicos, né, entendendo, né, que as possibilidades, né, desses elementos básicos nos proporcionam. E a edificação fica exatamente o mesmo valor. Né? Então, ou seja, o poder da linguagem, é o poder do domínio da linguagem arquitetônica. Então, né, aqui, né, eu parti para outras análises, aqui só para a gente estar quase encerrando aqui, uma ideia, né, que aí, né, como eu falei lá no iniciozinho, né, que muitas vezes o Simon Unge, ele levanta hipóteses, né, arquitetônicas, ele trabalha com a especulação, né, dessas ideias, né, e eu parti do mesmo princípio, né, então, ou seja, a forma, né, da arquitetura do Calatrava, obviamente, né, lembra um olho, né, e, né, isso aí fica bem claro, né, na obra, né, não é algo que ele esconde. Mas aí eu pensei, falei, bom, não pode ser simplesmente o olho, né? Por que ele pensou um olho, né? O que o olho, o que ele quis dizer com o olho, né? Tem algo aí por trás, né? Seria muito simplório, né, ele chegar nessa ideia, né, de vou ser só um olho. E eu fui entender, né, o que o olho pode me dizer sobre essa obra. E aí eu fui buscar, né, livros, né, de, de biologia, como que um olho funciona, né? Como que porque a própria obra dele, ela tem um elemento que abre e fecha. Então, bom, o que ele quer dizer com isso, né? Então, bom, peguei, né, buscar um livro de biologia, né, e comecei a desenhar esse olho. Né? Comecei a buscar, né, e aí vem o ponto interessante, porque se eu tivesse só olhado esse livro, o meu entendimento seria um. A partir do momento que eu comecei a desenhar parte a parte, né, esse olho, e entender que cada coisa está ali no seu ponto, porque a partir do momento que você está desenhando, você precisa atentar para os detalhes, cada elemento. Olha, o que é esse elemento aqui? Opa, peraí, ele está aqui, não errei, né? Pega ali a borracha, redesenho, né? E vou, né, reproduzindo esse desenho que estava ali no livro de biologia, mas buscando estudar o que esse livro de biologia
poderia me dizer, além se eu começasse a desenhar, né, cada ponto, né? Então, às vezes a reprodução ali do desenho, né, nos possibilita a enxergar coisas que de repente só olhar ali aquela ilustração científica, às vezes não diria o suficiente. Então, eu comecei a entender que quando a luz entra no nosso olho a partir, né, de uma né, da íris, né, que abre, fecha, né, e a partir do momento que ela entra, ela passa por um processo, né, de estímulo, né, dessa energia, né, dessa luz que vai ser convertida em energia eletroquímica para ser levada para o cérebro, para ir para a gente entender aquilo que a gente estava vendo. Então, ou seja, é uma coisa que, ao mesmo tempo, é muito, muito rápida, né, a gente enxergar, né, para quem enxerga, mas muitas vezes para quem... Aí a gente vem, né, novamente ressaltando aí o poder da linguagem, né, que pessoas que nasceram, né, sem a visão ou perderam a visão ao longo do tempo, precisam desenvolver uma linguagem, né, precisam desenvolver uma nova linguagem, uma forma diferente de enxergar o mundo. Então, tem um livro interessante que eu comecei a ler, que é sobre o tato, né? Então, o livro chama Os Olhos da Pele, né? Então, se tiverem a oportunidade de dar uma lida nesse livro, é fantástico. Assim. Então, é uma leitura de um arquiteto sobre o sentido do tato, né? Como que a pele, ela, né, e o tato, ele tem, né, o poder de nos trazer informações, né? Como que o tato é um sentido ultra sensível, né? E muito importante aí para a gente. Então, voltando aqui, né, no olho, né? Então eu pensei, falei, poxa, o Calatrava não ia se prender, né, só num elemento tão simples, né? Então, a partir do momento que eu comecei a analisar, né, a estrutura biológica do olho, né, e como a luz entra, né, e é transmitida para o nosso cérebro, eu falei, opa, peraí, né, o Calatrava, né, foi além nesse negócio aí, nessa obra, né. Então, aí eu comecei, né, a fazer algumas anotações, né, então, ou seja, a ciência, né, ela se comunica através da arte. Então, isso, consequentemente, ela pode ser materializada, por exemplo, na arquitetura, né, como era o foco da, da análise. Então, a arquitetura, ela funciona, né, como um elemento mediador, né, nesse processo. E aí, eu começo a levantar algumas possibilidades do porquê, né, o olho. Né? Ou seja, a ideia, né, do olho se abrir, fechar, ou seja, a informação, né, externa, né, que está sendo direcionada, né, para dentro ali do museu, né, e aí a gente faz uma analogia com o nosso próprio corpo, né, onde o olho, né, e aí eu faço referência, né, ao livro que eu citei, né, que é Os Olhos da Pele, onde o arquiteto, né, que faz, fugiu o nome dele aqui agora, ele diz que o olho,
né, também depende do tato, né? Ou seja, antes de ter o olho, né? O olho também ele é um tecido, né? O olho ele é uma camada, né? Ele é revestido de uma camada, né? De um tipo de pele, né? Se a gente ampliar o conceito de pele, então ele começa a fazer essa análise, né? De que a visão, né? Não está presente só nos olhos, né, mas está presente, né, no tato. E aí, trazendo, né, e aí, claro, né, esse livro eu estou lendo recente agora. Então, na hora que eu vou jogar ali pro Calatrava, né, as coisas começam a fazer muito mais sentido, né, então trazendo novas informações para entender mais a fundo uma coisa que eu analisei há um tempo atrás. Então, ou seja, a arquitetura, né, como um elemento um receptor, né, da imagem, né, daquilo que está de fora, que está ao redor. Né? Então, como um museu das artes, das ciências, ou seja, ele está recebendo informações, né, e, ao mesmo tempo, ele está comunicando informação, né? Ele está comunicando com o que é externo a ela, né? Então, né, são especulações, né, hipóteses sobre análise, né? É claro que, né, a gente precisa trazer isso que eu falo, assim, informações de diversos lugares, de diversos áreas do conhecimento, porque muitas vezes essa hipótese, né, ou essas hipóteses levantadas, a gente tem que, né, tomar um certo cuidado. Falar assim, bom, será que aquilo que eu estou levantando faz um certo sentido? Né? Então, logicamente, a gente precisa, né, passar também por a visão de outras pessoas que de repente vão pegar o nosso trabalho e ler o nosso trabalho e falar, isso aqui é coerente, né? Isso aqui faz sentido. Então, a gente passa por esse processo também, né? Quando a gente faz lá o nosso trabalho de projeto, né, de estudo de caso, seja, né, no primeiro período, seja lá no TCC, ele vai passar por uma avaliação, né? E essa avaliação vai dizer, isso aqui tem um certo sentido. Olha, se você trouxer tal referência, né, esse sentido aqui que você quer dizer, né, vai melhorar. Ou não, né, você está indo num caminho aqui que, né, talvez não faça muito sentido, né, então, de repente muda o enfoque, muda o referencial, né, então é uma construção, né, aí eu até, né, cito aí de novo a própria obra do Calatrava, né, o conhecimento humano, ele é resultado de um processo, né, de vários momentos da história, de várias transformações sociais, culturais. Né? Então, é bem nesse sentido que a evolução da arquitetura também está paralelo a isso, né? Ela não acontece desprendida, né, da evolução humana. Bom, é isso, né? Tinha algumas outras questões aqui que eu ia abordar, mas eu acho melhor dividir isso em outras aulas. Né? Minha ideia inicial era agregar tudo nessa aula, mas já deu muito tempo aqui, vai ficar uma aula muito extensa, né? Tanto no sentido da nossa conversa, né? E também pelo sentido prático do tamanho do arquivo, né? Então, né, eu vou dividindo essas aulas aí em outras partes, né, para a gente discutir e para vocês também irem acompanhando.
Beleza? Um abraço a todos aí e até a próxima.